Gente, vamos começar nossa aula de transformação de soro, né? Esse é um dos soros é um dos cálculos mais complexos que se tem. Ele é difícil? Não. Mas não vou enganar vocês que vocês sentem um grau de dificuldade um pouco maior, certo? Então, assim, nós vamos fazer devagar, com calma. Eu fiz, inclusive, com gravuras para facilitar a vida de vocês. Por incrível que pareça, a forma de dar aula assim fica até melhor para exemplificar, certo? Então, com calma, vamos tentar. O que é, na verdade, a transformação de soro? Ó, soro glicosado. A nossa transformação é do soro glicosado. O que é o soro glicosado? Soro glicosado é a mistura de água com açúcar. A gente viu isso ainda em sala de aula, nas primeiras aulas, quando a gente falou em porcentagem. Então, o soro glicosado, ele é água e açúcar, ou água e glicose. Glicose é açúcar. A frequência de soro que se usa dentro de um hospital é com a concentração de 5%. Então, o soro glicosado a 5% serve para muitas coisas. Então, o objetivo primordial, a função primordial é dar energia ao indivíduo. Mas ele serve também para para aumentar elementos hidroeletrolíticos, para melhorar o fluido sanguíneo, ou seja, ele serve para uma série, às vezes até para fazer diluição de medicação, certo? Então, soro glicosado a 5% é o soro de uso de maior frequência no hospital. Bom, bem, o que é a transformação? Para que se quer transformar se já tem o soro de 5%? Ó, você já tem o soro a 5%, mas o médico não quer. O médico quer outro, ele quer a 10%, ele quer a 15%, ele quer a 20%, ele quer de uma outra porcentagem. Ele quer de uma porcentagem maior. Mas pronto, não já tem, pronto já. Mas às vezes, na unidade que você está, não tem aquela concentração que o médico pede. Só tem esse. Você vai ter que transformar. Então a gravura aqui está colocando o soro de maior frequência, que é o de 5, mas você vai ter que transformar em uma concentração qualquer solicitada pelo médico. Ok? Então, você tem o soro aqui a 5, que esse você vai achar sempre, mas o médico não quer. O médico quer com a outra concentração. Exemplo, aí eu botei aqui, o a 5%, mas o médico quer ou a 10, ou a 15, ou a 20, e você vai ter que transformar, certo? Esse soro que você já tem, é ele que você vai transformar. Você não vai pegar uma vasilha, vai botar água e fazer... Não é. Você vai pegar exatamente o que você tem. Nunca se esqueça disso. A transformação, o nome já está dizendo, você vai pegar o que você tem e transformar no que o médico quer. Ponto. Vale salientar, as prescrições nem sempre condizem com a medicação adotada como padrão pela instituição. Ou seja, a instituição só tem a 5, o médico quer a 10, nem sempre vai ter. No dia a dia, a equipe de enfermagem deve estar preparada para adequar essas dosagens. O objetivo é preparar uma solução cujo volume e concentração sejam o mais próximo do prescrito. Entendeu? Então, assim, vocês da enfermagem têm que estar preparada para modificar, para transformar para aquilo que o médico solicita. Você tem algo, mas não é aquilo que o médico quer e vocês precisam transformar. E é isso que a gente vai aprender com relação ao soro glicosado. Bem, exemplo 1. A prescrição está pedindo 500 ml de soro glicosado a 10%. Disponível
500 ml de soro glicosado a 5%, que é o que a gente já tem, e ampolas com 10 ml a 50%. Então, repare, o médico quer, a gente sabe que a porcentagem é a concentração. O médico quer a 10%. O que é que você tem? Você tem o soro a 5% e você tem ampolas de 10 ml a 50%. São essas ampolas que vão fazer a transformação. Vou repetir. São essas ampolas que vão fazer a transformação. Então, repare. O que é que foi prescrito? 500 ml de soro glicosado a 10%. O que é que você tem? Eu tenho 500 ml de soro glicosado a 5% e ampolas de glicose a 10%. Se imagine dentro da sua unidade com a prescrição médica na mão e que aqui ela está lhe dizendo, ó, solicitado soro glicosado a 10%, com tantas gotas por minuto. Pronto. Aí você vai na unidade e vai ver o que é que você tem. Você não tem o soro que o médico quer, você só tem ele a 5 e que vai ter que transformar. E quem vai transformar são as ampolas. Eu vou ficar, inclusive, gente, no Zap, no horário da aula, para que vocês, passo a passo, quando você tiver a dúvida, você me chame para poder eu tirar a dúvida de vocês. Bem, aqui, ó. Soro, aqui ele está demonstrando o que é que ele tem. Ó, o resumo. Você tem soro, 500 ml de soro glicosado a 5%, mais ampolas de 20 ml, não é 20? Deixa eu ver aqui atrás. De 10 ml a 50%. Então, o que você tem? É 500 ml de soro glicosado a 5% e ampolas de 10 ml a 50%. Pronto. Para transformar em um soro a 10. Aqui tem um resumo do que aqui, na verdade, você vai ter que fazer. Você vai pegar seu soro, vai usar as ampolas e transformar naquilo que o médico quer. Como é que vai acontecer isso? Vamos embora aqui. Primeiro passo. E esses passos, gente, eu gosto sempre de deixar claro que esses passos, inicialmente, enquanto vocês não absorvem, não assimilam a forma de fazer o cálculo, o ideal é que você bote assim, primeiro passo, que eu estou, inclusive, ditando o raciocínio que você tem que ter. Estou ditando para você não se perder. Então, repare. Qual é o primeiro passo? Veja só, gente. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu tenho isso aqui. Lá no hospital. Eu estou me imaginando fazendo esse cálculo. Poxa, o médico quer um soro a 10%. Ele quer a 10%. O que é que eu tenho? Eu só tenho um soro que é a 5 e tenho ampolas de 10 ml a 50%. O que é que eu faço? A primeira coisa que a gente tem que fazer, já que eu sei que o soro é algo de água com açúcar, eu preciso saber quanto é de açúcar que tem que ter aí. Porque de água eu já sei, ele está querendo 500 ml. Então, quanto eu tenho que botar de açúcar, na verdade? Quanto de soluto a sua preocupação com toda e qualquer medicação? Veja quantas vezes eu já repeti isso. O seu problema, a sua preocupação com qualquer medicação com relação à concentração é a quantidade de soluto. E aqui o soluto é o açúcar. Então eu preciso saber primeiro quanto eu tenho de açúcar, quanto eu tenho nos meus 500 ml do soro, quanto eu tenho em cada ampola dessa de açúcar, e aí só basta eu calcular em uma, que eu vou saber, e quanto é que o médico quer que tenha. Ora, eu tenho isso, o médico quer isso. Quanto eu tenho de açúcar aqui? Quanto o médico quer que tenha? Vamos aqui voltar para cá. Então, primeiro passo, calcular a quantidade de soluto nos 500 ml do soro que se tem e naquele que foi prescrito. Olha como ficou fácil. No que você tem é 500 ml a 5%. A gente calculando, a gente sempre começa pela concentração. Se em 100 ml eu tenho 5 gramas, em 500 eu vou ter quanto? Você faz a operação, você acha que são 25 gramas no soro que se tem. Então, veja só, aqui, nesse soro que você tem, você já sabe
que tem 25 gramas. E aí já vai uma dica que eu já falei isso em sala. No nosso soro, que eu já disse que é frequente de uso, que a gente não tem um dia que você não vai usar esse soro. Quando você pegar a sua ampola, poxa, peguei minha ampola de 5 ml, 500 ml a 5%, eu já sei que aqui tem 25 gramas de glicose. Não precisa estar fazendo o cálculo toda hora. O cálculo 500 ml de soro glicosado a 5%, que a todo instante você vai estar falando, vai estar pegando, vai estar usando, você tem 25 gramas de glicose. Pronto. Isso é para evitar vocês estarem fazendo o cálculo. O mínimo de cálculo que você puder fazer, melhor. Aí veja só. Agora você vai calcular naquilo que foi prescrito. O prescrito foi 500 ml a 10%. Então, você vai fazer a mesma coisa. Olha, se em 100 ml, né, por cento, a gente já fez cálculo sobre isso. Em 100 ml, você tem 10 gramas. Em 500, vai ter X. O raciocínio é o mesmo. O mesmo raciocínio que você teve para o de 5%, você vai ter para o de 10%. Calculando, você achou que o que o médico quer é, na verdade, que o soro a 10% tenha 50 gramas. Olha aí, gente. O que você tem, o soro que você tem 25 gramas de açúcar e o médico quer que tenha 50. Deu para entender? Você tem 25 gramas nos seus 500 ml a 5%, mas o médico quer que passe a ter 50. Então, esse é o primeiro passo, descobrir quanto de glicose tem no soro que você tem na mão, na sua unidade e naquilo que o médico quer. É o primeiro passo. Isso é para qualquer cálculo de transformação de soro de glicose, viu? Bora aqui. Segundo passo. Nós vamos chegar até Juazeiro, dando os passos. Mas é preciso, viu? Qual é o segundo passo? Cálculo do que falta. Ora, se eu já sei que eu tenho 25 e que o médico quer que tenha 50, a gente calculou agora, acabou de calcular. Quanto é que falta? 25 gramas. E aí, gente, veja só. Eu tenho muitos alunos que já passaram por cálculo e é exatamente aqui, eu não sei por que da dificuldade. Ó, gente, se eu tenho 25 e o médico quer que tenha 50, só falta o quê? 25. É só subtrair. 25 para chegar até 50, quanto falta? 25. Ah, Pro, não entendi. Diminua, então 50 menos 25 dá 25. Aqui é, na verdade, uma conta de subtração. Você tem 25, para chegar a 50 gramas, só faltam 25. Então, o segundo passo é o cálculo daquilo que falta, que, na verdade, não é nem um cálculo, é uma dedução do cálculo anterior. Aí eu volto aqui. Então, veja só. Aqui é aquele soro de 5% que a gente tem na mão, certo? A gente já sabe que ele tem 25 gramas. Olha o que a Pro fez. Aqui, nesse cálculo que você tem, não, nesse soro que você tem na mão, o que é que você vai fazer? Eu já sei que ele tem 25 gramas. Eu já sei. Pronto. Se o médico quer 50, eu tenho que colocar aqui dentro mais 25. Ó, colocar mais 25 gramas para totalizar o que foi prescrito, que são 50. Eu só estou desenhando o seu raciocínio que você tem que ter. Então, repare. O soro que você tem, você vai colocar aqui as 25 gramas que faltam, já que ele já tem 25 gramas. Quem nos dará essas 25 gramas que faltam? Ó elas, as ampolas. Repare, gente, que até aqui não teve mais cálculo no seu primeiro. Calcular quanto tem de soluto no soro que a gente tem e calcular o soro que o médico quer que tenha. Até aqui só teve esse cálculo. Vai ter outro cálculo agora, porque para colocar essas 25 gramas aqui dentro desse soro, você vai usar as ampolas. Aí qual é a sua pergunta? Qual é a minha pergunta? Poxa, e eu vou botar quantas ampolas, Pro? Não sei. Eu também não sei. Nós vamos ter que calcular quantas ampolas faltam para colocar. Quantas ampolas eu preciso colocar. Mas para isso, reparem, eu também não tenho que saber quanto de açúcar tem cada uma? Claro! Como é que eu vou saber se uma só já me contempla as 25 gramas? Como é que eu sei se eu vou precisar de mais de uma ampola? Entendeu? Então eu preciso calcular quantas gramas de açúcar tem em cada ampola. Pronto!
Terceiro passo, calcular a quantidade de soluto existente em cada ampola. Pronto. As ampolas têm 10 ml a 50%. Como é que a senhora sabe? Calma. Ó, eu sei daqui, ó. No exemplo, no enunciado da questão, a prescrição pede 500 ml de soro glicosado a 10% e disponível 500 ml de soro glicosado a 5% e ampola de 10 ml a 10%. Tudo que você vai precisar está no enunciado da questão. E você não pode esquecer. Você não pode, que o aluno faz o seguinte, ele vai decorando cada passo e se esquece que tem um enunciado. O seu problema tem que obedecer à prescrição. Você não pode desvencilhar disso, viu? Aqui. Pronto. O terceiro passo é calcular a quantidade de soluto existente em cada ampola. As ampolas têm 10 ml a 50%. Quem me disse isso foi a prescrição médica, né? O enunciado da questão, desculpe. Então, eu tenho ampola de 10 ml a 50%. Vou calcular quanto tem cada ampola, começando pela concentração também. Não muda o raciocínio. Se 100 ml você tem 50 gramas, 10 ml vai ter quanto? Fazendo o cálculo, você tem 5 gramas. Pronto. Eu já sei que cada ampola possui 5 gramas. Olha, gente, repare que se você achou aqui, nem cálculo você vai precisar mais. Quantas gramas que a gente precisa colocar dentro do nosso soro? Não são 25 gramas? Se cada ampola, agora eu já sei que cada ampola tem 5 gramas. Pronto. Quem não quiser, faz até no desenho. Mas vamos botar os dois jeitos. Aqui, ó. Eu já sei que cada ampola tem 5 gramas. Pronto. Quarto passo. Precisamos de 25 gramas. Por que eu sei? Porque, olha, se uma ampola tem 5 gramas, quantas ampolas eu preciso para ter 25 gramas? E aí, desculpa, eu esqueci de colocar aqui que o quarto passo é você saber a quantidade de ampolas necessárias. E eu vou botar, quando eu mandar o slide para vocês, eu vou já colocar já com a correção. Então, o quarto passo, quem quiser já bota aí. O quarto passo é calcular a quantidade de ampolas necessárias. Então, eu já sei que uma ampola tem 5 gramas. Quantas ampolas são necessárias para eu ter o que eu preciso, que são 25 gramas? Fazendo o cálculo, você achou 5 ampolas. Ô, Pró, eu não quero fazer mais cálculo. Não faça. Faça tracinho. Faça de conta que bota os tracinhos no caderno. Aí você bota assim, ó. Uma ampola tem 5 gramas. Outra ampola tem 5. Já tenho 10 gramas. Não é isso que eu preciso. Eu preciso de 25. Mais outra ampola tem 5 gramas, já tenho 15. Não é isso que eu quero. Mais uma ampola tem mais 5, eu tenho 20 gramas. Mais outra ampola, 25 é o que eu quero. Pronto. Então, as 5 ampolas têm 25 gramas. Então, qual é a resposta? 5 ampolas. Porque são elas que você precisa saber a quantidade delas. Deixa eu botar elas aqui, ó. Que coincidentemente tem 5 ampolas aqui. São essas 5, todas elas, em que cada uma tem 5 gramas, que eu preciso, porque o total vai dar 25 gramas. Entendeu? Pronto. Qual é o quarto passo? É você calcular, deixa eu ver, tem o quinto passo. Qual é o quinto passo? Calcular o volume total das ampolas. Você sabe que cada ampola, está lá no enunciado, tem 10 ml. Se são 5 ampolas que a gente achou, tem 50 ml o total. Então, repare, se uma ampola só tem 10 ml, então cada uma aqui tem 10. Se você somar 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, 50 ml. Então, também nem precisa cálculo. Não há essa necessidade de você fazer cálculo se você já sabe de cabeça esses pormenores. Resposta, 5 ampolas. Atenção, quando o volume total das ampolas for menor ou igual a 100, o cálculo encerra aí. Caso contrário, iremos para o sexto passo. Então é o seguinte, deu 5 ml. Então, até 90 ml, a gente para aí. Qual é a resposta? 5 ampolas. Se desse 100 ml, a gente iria para o sexto passo, que é a aula de amanhã. Certo? Então, veja só. Isso vai ser amanhã, se vocês, vai depender muito das dúvidas de vocês e dos cálculos que vocês, vou ver se eu passo mais uns 2 cálculos para vocês tentarem fazer, ok? Agora, olha, gente, é o seguinte. Algumas pessoas estão sentindo dificuldades do cálculo.
né? E o cálculo, infelizmente, é uma regra de 3, né? A interpretação, infelizmente, é pessoal. Eu não vou enganar vocês que se vocês não estiverem interpretando de uma forma adequada, vocês não acertam o cálculo, infelizmente. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: se vocês leem, eu já li 3 vezes, não entendi. Leia 4, leia 5, leia 10, passe o dia todo lendo. Ninguém é incapaz de entender um texto, de entender um problema, se não tiver leitura. Vocês não estão onde estão porque não entendem as coisas. Então tem que ter paciência para entender. Leiam a primeira vez, leiam a segunda. Me chame no zap, na medida que vocês forem fazendo cada passo, vá me chamando se por acaso você não entender. Agora tem o seguinte, é se não entender. Não peguem coisas pequenininhas. Poxa, por que aqui deu 5 ml? Ou por que aqui deu 50 ml? Poxa, eu já estou explicando aqui do lado. Você tem a aula para você ouvir 300 vezes que você queira. Aí muitas vezes vocês me pedem uma explicação que está na aula, basta você repetir a aula. Entendeu? Mas eu já repeti 300 vezes, eu quero ouvir sua voz. Pronto, eu entendo que você está com saudade, acha minha voz bonita, eu explico, certo? Eu vou tentar ver se eu mando já os textos, os cálculos agora para vocês, viu? E vou passar pelo zap também as datas das 2 últimas provas de vocês, tá bom? Beijo.